Já aconteceu de você ficar perdido, não saber que caramba é um circular ou o que é uma etele? Bom, hoje eu vou explicar tudo que envolve esses termos de cartas modernas. Em resumo, a intenção desse vídeo é introduzir ao pessoal que já sabe um cadinho do jogo, mas às vezes está muito tempo sem jogar. Tem os termos que surgem, principalmente com cartas mais recentes e estão ficando cada vez mais disseminados. Obviamente, as cartas até existam, então vou usar alguns exemplos para poder dar uma atualizada. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, vamos começar pelo arquétipo de carta mais polêmico, né? O Mathmax circular, ele basicamente definiu um tipo de carta muito específico, mas é um design que basicamente corrige o problema de muitos decks de uma vez só. Por quê? Basicamente, o Mathmax circular é tipo one card combo que se summona e envia como custo, ou às vezes não, uma carta do deck pro cemitério e ainda normalmente tem até outro search extra. Esse é o caso do circular. O circular, ele você invoca ele da mão, envia o Mathmax Sigma, e o Mathmax Sigma, quando ele se vem pelo próprio efeito, você adiciona o Mathmax Equation pelo efeito do circular. Nessa posição aqui, você pode tanto fazer o Wicked e adicionar um Tuner Cybesse do seu deck, ou até mesmo você pode fazer o Splash Mage e poder ir escalando, né, o seu combo. Mas basicamente o circular ele é uma carta muito genérica, porque você pode fazer ele como uma engine de rank 4 com esses dois camaradas aqui. Não precisa de muita coisa. E dentro do próprio Mathmech, ele é tipo um Godsend, é ridículo. Porque você faz aquele todo como que eu expliquei, né, com a Equation e tal, só que às vezes você não precisa da Equation, você só adiciona superfatorial. Por que superfatorial? Então, basicamente, todo um acesso que você tem com Alan Bursting, você adiciona carta, etc, etc, chega nesse amigo aqui com a superfatorial. Por que superfatorial? Invoca 3 Mathmech do seu cemitério e basicamente faz esse colosso aqui, que é um Ouroboros moderno. Que inclusive eu vou falar daqui a pouco, né? Ele tira uma carta da mão do oponente, é um negate se tiver usado no diâmetro como material. Muito, 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 muito ridículo. E o pior de tudo é que essa carta aqui, o Mathmech Alan Burchell, Pre-Mathmech, né? Em qualquer deck de rank 4, você pode botar 2 nível 4, adicionar esse amiguinho aqui e ele vai fazer tudo por você. Aí, de novo, você invoca ele da mão, envia o Sigma, Sigma vence, tem 2/4 no campo, e você decide o que você faz adicionando isso ou adicionando isso. Cara, eu posso ficar o dia inteiro aqui reclamando dessa carta de tão forte que ela é. Mas, obviamente, ela não foi a primeira carta a ser desse tipo, né? Se não me falha a memória, eu acho que a coisa mais próxima de um circular que teve no jogo foi o Ditador do D, né? Porque o efeito dele é que você pode summonar ele enviando um Blue Eyes do seu deck pro Grave. Por que, que isso tem a ver com o circular? Porque é a mesma condição. Você, como custo, envia uma carta do deck pro Grave e Special Summon o circular. Ou, né, a mesma coisa do Ditador do D. Só que o Ditador do D é uma carta mais específica. Porque ele envia somente o nosso querido amarelão Blue Eyes. Porém, o efeito dele é o que? Você descarta uma carta, né? E invoca um monstro Blue Eyes do seu grave para o seu campo. Então você pode ressuscitar um jet que às vezes caiu lá e você quer, sei lá, dar um bounce, sabe? Sem precisar destruir nada. E essa carta, assim, na época que ele saiu, ele era uma carta muito boa. Tipo, não era nada revolucionário e tal. Ele veio antes de circular, por sinal, né? Mas assim, essa carta é uma carta, assim, bem, bem, bem justa. E outra carta que funciona bem mais parecido com essa do que com o circular em si é o Red Eyes Black Meteor Dragon.
Basicamente, ele pede só um amarelo de nível alto do seu deck pro Grave como custo. Obviamente, ele não é igual o circular que manda o Sigma direto do deck pro Grave, porque né, é uma vantagem que ele tem em relação aos circulares que vieram antes, né? Eu acho que esse veio depois, mas enfim. Em relação a ele, claramente, esse e esse enviar Normal Monster faz ser muito pior do que ele. Mas eles ainda se caracterizam como um circular, né? Porque se invoca da mão, enviando do deck uma carta especificada, né? E eu gosto do Meteor, porque você pode enviar né, o Red Eyes. Tem um efeito, bastante efeito dele. Tipo assim, você pode banir ele do Grave para poder adicionar a Red Eyes Fusion. Aí Red Eyes Fusion você envia o Mago Negro e o Red Eyes para poder fazer o nosso amigão Dragon um turno subsequente. Essa carta é muito boa, né? Mas é mais assim, é mais um adicional, né? Não é a coisa dessa carta que é um set no seu campo enviando. E falando em enviar um amarelo, o Magician Souls eu acho que é o meu exemplo de circular favorito do jogo. Por quê? Essa carta ela foi usada de forma mais genérica. Por quê? O circular ele envia o Sigma, uma carta do Mathmech. Ele envia qualquer Spellcaster grande, de 6 ou mais, do seu deck pro Grave. Ou seja, se você for safado, você pode enviar, sei lá, algumas cartas, como por exemplo Master Plan, que daqui a pouco eu vou falar. Mas a função dessa carta, genericamente, é que basicamente você pode tanto enviar um Mago Negro, né? E descartar o Magician Souls e invocar um Mago Negro. Ou você pode enviar, sei lá, o Illusion of Chaos, que eu vou falar daqui a pouco, e invocar essa carta da mão. Aí, normalmente, o que o pessoal fazia? Invocava essa carta, enviava o Dracoback, porque essa carta é muito boa no Adventure, porque Dracoback, basicamente, se ele for enviada pelo Magician Souls, né, que é o efeito dele de comprar, enviando spells do campo ou mão, essa carta volta aqui para no token. Então, é uma sinergia muito boa, sabe? Eu gosto bastante, tipo, dessa engine, né? Naquela época. E assim, saindo de engine genérico, vamos pra engine mais, assim, específica mesmo, assim como o Ditador do D, só que muito mais útil. Isso é um circular. Meus amigos, isso daqui é um circular. Por quê? Basicamente, o que o Lightsword Dragon Link faz? Ele tem uma porrada de efeito. Bom, esse daqui é um caso especial, porque o Dragon Link do Lightsworn, ele é um equivalente do circular, mais do que a maioria das cartas que eu mostrei aqui. Por quê? Porque quando ele é invocado, ele pode enviar um Lightsworn do seu deck, né? E quem que seria o Lightsworn do seu deck? Pode ser tanto o Buff, né? Que é o nível 4 que quando ele é enviado do deck pro Grave, ele vem. Ou a Feliz. O importante dessa diferença se você faz a Minerva direto, né? Aí você pode mandar o Wolf que não tem problema. Ou, se você tiver faltando Tuner, você pode enviar a Feliz e fazer a Minerva Synchro, né? Minerva XYZ, Wolf e Synchro a Feliz. Aí o Dragon Link é basicamente um Ancard combo pro deck de Lightsworn. Você ainda tem o direito de adicionar um Judgment Dragon ou um Punishment Dragon do seu deck. Eu acho que a condição é ele cair no Grave, né? Meu Deus, ele é muito forte. E no combo você coloca muito fácil os materiais para poder tanto invocar o Punishment quanto invocar o Judgment, tá? É bastante forte. Bom, agora a gente vai falar da Emergency Teleport, que basicamente é uma carta que definiu o formato do Teledead, né? Porque Emergency Teleport, ou Tele, é uma carta que você ativa, invoca um Psychic pequeno do seu deck ou mão, o que basicamente corrige sua mão, caso você não queira normal summon do alvo da tele. E na end phase você bane. Só que tá, se você usar o monstro, não importa você banir ele. Normalmente você invocava um tuner e fazia um synchro logo de cara. Por exemplo, o Psychic Commander. Psychic Commander ele, literalmente é um tuner nível 3. O efeito dele nem é tão bom assim, porque é um efeito de batalha. Mas na época, tipo no Yu-Gi-Oh!, sei lá, 2000 bolinha, 2010,
2010, 2009, sei lá. Essa carta era muito boa, sabe? Puramente pra ela ser o nível 3. Mas também, a Emergence do Teleporte, ela foi uma carta que ela ficou bastante tempo na lista, né? Sempre indo A1, A2, A1. Após o Teledead, essa carta viu bastante problema, por causa dessa interação com o Psycho Commander. Demorou bastante pra vir o Terror Top, que é o primeiro alvo que eu considero bom de verdade. Por que o Terror Top é o primeiro alvo bom de verdade? Basicamente, o Terror Top, se você trouxer ele pro campo, ele adiciona um Speed Ride. Taqueta Morgue. E Taqueta Morgue vem como? Controla um vento, que é o Terror Top. E o que você faz com isso? Gente, aqui ó, MX Saber Invoker. Uau! MX Saber Invoker, você pode invocar qualquer guerreiro ou besta guerreira de terra do seu deck. Você pode invocar, sei lá, deixa eu ver aqui. Madouche, sabe? Tipo, a Madouche Angeli. Ou você pode invocar. Mais o que também? Zodiac. O Zodiac Ratpier. Que apesar de ter a Zodiac Barrage já, né? Que é praticamente uma tele do próprio deck. O Zodiac Ratpier, tipo, é um acesso do extra de qualquer 2 nível 3. O pessoal na época, inclusive, ao invés de usar o Terror Top e Etele, o pessoal usava, ó. O Babuíno! Esse desgraçado desse Babuíno! Porque era um combo de Zodiac e Metal Force. Aí Metal Force destruía uma carta no campo. Aí destruía esse Babuíno, o Babuíno invocava 2 Babuínos do deck. Aí você trazia esse tal do MX Saber Invoker. Aí você fazia palhaçada. Aí a palhaçada começava. Nossa senhora. Isso daqui também definiu o formato e basicamente baniu o nosso famigerado, né? Aziamin é uma carta starter do Punk. O que eu falo quando a pessoa tá jogando contra o Punk? Se o oponente colocou essa coisa, espera ele pagar 600 de vida e para essa carta. Pelo amor de Deus. Hoje em dia, tipo, a MS Teleporte tá 3. Então o Punk tem total direito de ativar essa carta, trazer o Punk e simplesmente fazer um full combo gigantesco por causa de uma carta só. E tudo agora eu tô falando da ETL, tá? Eu não tô falando nem das outras ETLs do jogo ainda. Inclusive, eu acho que tem um Libromancer. Geek Boy. O Geek Boy também é um one card combo no arquétipo. Só que eu, pessoalmente, não gosto tanto desse arquétipo quanto eu gosto de Punk, né? Talvez porque eu sou um pouco clubista com os Psychic. Mas enfim, vamos parar de falar da ETL. A ETL não é a única ETL do jogo. Por incrível que pareça, tem cartas com efeitos semelhantes. Um exemplo bem antigo que o pessoal usa é o Onslaught of the Fire Kings. Basicamente, você nunca usa isso going first, né? Diferente das outras ETLs. Quando o oponente controlar um monstro, você ativa isso daí e invoca uma carta Fire Beast, Beast Warrior, Winged Beast com efeito negado e destrói na end. Necessariamente, você vai trazer o Garonix velho, né? Tipo, hoje em dia, nem sei se você usa essa carta, mas antigamente você trazia o Garonix batia com 2,700 de ataque. Na end phase ele era destruído. Na próxima stand-by do oponente ele já voltava, já destruía tudo, já acabava com tudo. E era um destruidor de sonhos, né? Essa carta aqui eu acho que ela não vê play hoje em dia, porque isso é uma interação muito lenta. E ele traz o bicho negado, mas naquela época, tipo 2014, nossa, isso daqui era ridículo! Além disso, né? Uma carta que veio um pouco depois, eu acho que 2015, por aí, Unexpected Die. Então, a importância do Unexpected Die demorou um pouco pra vir, né? Eu acho que a representação mais instantânea que teve no Unexpected Die, eu acho que foi no Gladiator Beast, né? Porque o Gladiator Beast tinha um nome que era amarelo, que era o Andal. Você invocava ele e você usava ele como um dos contatos ou material pro Link 2. Eu não sei jogar de Gladiator Beast, então não vou dar muito mole pra poder explicar e falar bosta. Mas, assim, é um extender, sabe, muito bom. Só que, assim, era muito bom pra época, sabe? Porque isso daqui é um monstro. Então, o que é isso daqui, cara? Isso daqui é uma desgraça. Nossa, mas é um bicho tão inofensivo, 0,600 e tal, que ele seria forte? Se ativa isso daqui, não controla nada, invoca ele, pá. Pô, mas o que isso faz? Então, Sanavalon Dryas. Essa carta, basicamente, faz um full combo de planta bizarríssimo, só com um único Unexpected Die e essa semente aqui.
Porque você adiciona o Sunvine Sowing, Sunvine Sowing invoca esses bichinhos aqui, e eu não sei como é que funciona o combo de planta, mas você vai fazendo aquela escadinha bem quebrada e bem safada, muito forte. Efetivamente, Unexpected Die provavelmente é o exemplo mais forte de Ateli que teve recentemente, de tão forte que planta é. Ah, e tem também o caso do Melodius, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu acho planta melhor do que Melodius. É uma opinião pessoal, claro. Aqui é Hero Leaves. Eu ia chamar esse arquétipo de Hero Leaves, mas a Hero Leaves ela veio, tipo assim, ela demorou muito pra ser uma carta boa. Eu não lembro quando essa carta lançou em específico, mas basicamente, o que essa carta faz hoje em dia? Você traz o Stratos, né? O Stratos adiciona o Fires e o Fires descarta um Hero pra full combo. Ou o Adança de Gold, que se descarta pra quase full combo também. A Hero Leaves você não pode controlar nada e paga metade da vida. Isso não é um custo tão grande, mas é um custo maior do que, sei lá, o Unexpected Die, que, tipo, você invoca um bicho amarelo com não controla nenhum monstro. A Hero Leaves, você não pode controlar nada e tem que pagar. Esse é o motivo de Hero ser muito ruim contra o tempo, né? Porque você passa o tempo e você tá com metade da sua vida, enquanto seu oponente tá com 8.000 intacto, né? E assim, no período que o Stratos estava banido, o que você fazia normalmente? Você invocava a Shadow Misha, aqui, a Shadow Misha. Qual que é o efeito dela? Quando ela vem em especial, você pega a Mask Change. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Exatamente. A Mask Change tira um Dark do campo e invoca o Dark Law. Era um one card Dark Law naquela época. Isso daí era absurdo. O pessoal chorava demais quando a Hero Leaves passava. Nossa senhora, esse deck era assim, era incrível até com o Stratos banido. Mas assim, falando em One Card Combo, que é uma carta antiga, né? Tipo, a Hero Leaves é uma carta antiga, mais ou menos um pouco depois, lançou um First Movement solo. E você pensa, poxa, é uma super rara, invoca um Melodies e tal. Tipo, não tinha Melody tão bom assim, né? Mas quando eles lançaram o novo suporte, essa carta aqui, meu irmão em Cristo, ela também é um combo muito bom. Não é full combo, mas basicamente é uma forma de você chegar na Batia e fazer degenerações absurdas. Eu acho que o ponto negativo dessa carta é só você se locar em Melodious, porque você não tem as plays de extra. Mas você tem as plays de fusão tranquilamente para fazer. Inclusive, você invoca ela, adiciona a couplé adiciona concerto, bota ela na escala, é concerto, couplé e ela faz a Batia, aí abate o resto. Eu não sei jogar de Melodious, não. Mas basicamente essas são as cartas similares à Etelina. Eu gosto muito mais de cartas assim, com esse design do que cartas com o design do circular, porque basicamente o circular é uma carta, tipo, one card combo, let's go, não sei o que, enquanto isso daqui é tipo, tá, one card combo, talvez let's go, tomei Ash, perdi. É isso. Tem um arquétipo que eu chamei de Illusion of Chaos, eu não sei se esse é o nome certo, mas tem algumas cartas que tem um efeito semelhante a esse. Que você revela essa carta na sua mão, você adiciona uma carta do arquétipo e toma um -1 depois. Tem algumas cartas que vão lançar que são exatamente nesse arquétipo, mas o mais emblemático é realmente o Illusion of Chaos, porque ele era usado para trazer o Magician Souls na engine genérica de você enviar o Dracoback, comprar tal, que eu expliquei antes, né? E no deck do Mago Negro, você também pode só, tipo, adicionar o Magician's Rod na moda Rod, continuar a fazer os seus 4 card combo do Mago Negro. Inclusive, eu coloquei aqui na lista, né, a Master Plan, mas acho que já expliquei ela, não preciso explicar que essa carta, basicamente, se ela foi enviada pela Magician Souls, ela adiciona uma carta Spiral, então literalmente, Illusion of Chaos, adiciona Magician Soul se invoca, enviando ela. Aí você dá o efeito dela, adiciona uma carta, geralmente uma spell, ativa o campo, aí você faz um monte de sacanagem. Isso aí é muito forte.
Orihime de Manifesto de Mikanko. Essa carta, ela é boa só no Mikanko. Eles tentaram fazer ela ser uma engine de Snatch Steel. O problema é que essa carta, ela não é tão boa fora do Mikanko. Porque o Mikanko você tem uma porrada de carta para adicionar, sabe? Você basicamente adiciona um card de Mikanko e descarta um. Fora do Mikanko, você só pode adicionar isso daqui praticamente. E se você adicionar isso daqui, você ativa ela, summona a Orihime. Ela basicamente tem efeito genérico de Mikanko, que é causar dano do oponente baseado no ataque do bicho que tomou o ataque dela, né? E essa carta aqui, depois que você gastou ela para invocar a Orihime, você envia a Rondo. Por quê? Você basicamente faz a Orihime equipar a Rondo numa carta do oponente. Aí, como você controla a Orihime, você basicamente dá um Snatch Shield e a Rondo agora toma posse daquele monstro do oponente que você escolheu. Porém, assim, honestamente, essa carta aqui foi desbanida logo depois. Não viu play. Tipo, uma gira inteira pra fazer isso daqui, tipo, não vale tanto a pena hoje em dia. A Talents tá aí. A Talents é a carta ridícula. Essa carta aqui, velho. O oponente ativa efeito de monstro. Você ativa e toma controle sem alvo. Meu irmão em Cristo, isso é muito melhor que Mikanko. E na época estava 3. Não tinha nenhum motivo pra você, tipo, colocar isso ou isso daqui, sabe, no seu deck. Tipo, é uma perda de tempo. Mas assim, vamos sair do Mikanko como engine, né? Porque, Deus me livre, essa ideia horrorosa do pack. Masked Hero Furnace, uma carta que nem saiu ainda, nem no CG, pra você ter ideia. Essa carta aqui, cara, essa carta é muito forte. Basicamente, o que ela representa? Ela adiciona uma polimerização ou um Mask Change ou Change Quick Spell do seu deck pra sua mão. E então você descarta uma carta. Aí beleza, você mantém ele na mão ou você descarta ele tranquilamente. Por que você pode descartar ele tranquilamente? Ele tem um efeito no Grave. Se você invocar um Hero Fusão, sem ser o Atomic, você traz ele e ele sai banido. Isso é muito bom para fazer play de Link. Isso é muito bom para você trazer o próprio Atomic com a Mask Change. O Atomic seta a Mask Change. Traz o nosso famigerado Dusk Crow. O Dusk Crow vira o Dark Law. Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso dizer também dessa carta aqui é que ele pode ser adicionado facilmente pelo Dusk Crow. E o que isso faz? Basicamente, o Dusk Crow, ele adiciona um Mask Hero do seu deck ou do seu Grave. Você vai adicionar ele, ativa o efeito dele, e descarta ele, adiciona um Apoly ou uma Mask Change. Você direto já pode fazer, tipo, um combo de fazer o contraste e o Dark Law, tipo, muito fácil, porque o Dusk Crow, ele é um Masked, o Masked Geophane é um Masked, então ele que pede 2 Masked Hero, que agora estão no main deck, não só no extra, você pode fazer ele com a polimerização ou com a Miracle Fusion. Maneiro, né? Então, tem algumas outras cartas que eu não uso, eu não sei pra que servem, mas eu vou botar aqui só por, né, quesito de descargo de consciência. Isso daqui tem o mesmo efeito do Furnace, né? Que é adicionar e descartar, e da Orihime também. E ele adiciona uma carta do arquétipo e descarta. Eu honestamente não sei qual que é o impacto disso, mas ele é um ritual, ele não vai se invocar sozinho. Então tá certo. Essa carta aqui, ela é basicamente uma escadinha que você pode voltar o Metal Swordsman pro seu deck. Adicionar uma carta que mencione, pode ser Red Eyes Black Full Metal Dragon, caso você esteja jogando. Você seta a Max Metal Morph do seu deck. Aí é bagunça, né? É basicamente um combo de Metal Morph que ou você invoca o Metal Flame Swordsman e você aproveita o efeito dele de 300 de ataque e 500 de burn toda vez que o oponente tiver algum efeito. Ou você usa isso como engine para fazer esse amigo aqui, que é um bicho intargetável e é um negate, que também é ridículo. Vamos pular fora dos Illusion of Chaos, né? Pelo amor de Deus, vocês devem estar cansados já de eu falar tanto de carta igual. Então, agora vamos falar do Poplar, né?
Poplar é um arquétipo de cartas de monstros que, quando são adicionados, eles se invocam. Basicamente, já era uma coisa que era comum no jogo, né? Monstros que se adicionam para dar special. Porém, o Poplar foi o primeiro a fazer isso bem, sendo uma carta boa. Porque, basicamente, qual que era a coisa, né? Era o Wanted pra Diabelistar pra Original, Original pro Ash, o Ash adiciona o Poplar, Poplar se invoca e pega uma spell do arquétipo. Meu Deus do céu. Sim, essa carta, basicamente, tudo que eu falei agora, tipo assim, isso pra isso, pra isso, pra isso, são 4 cartas que invocam Poplar, e o Poplar invoca mais coisa. Meu Deus do céu, isso é muito ridículo. Porém, nem sempre foi assim, tá? Essa carta, por ela ter muita coisa boa, ela foi dada como um emblema do arquétipo de carta. Essa carta é um Poplar, tipo, poxa vida, você vai chamar isso de Poplar? Sim, por quê? Porque Poplar é popular, não necessariamente porque parece com essa carta aqui. Mas enfim, né? O que eu posso dizer sobre o Poplar? Poplar adiciona Original, caso você queira invocar alguma outra coisa do seu deck, tipo algum nível importante. Você pode, sei lá, pegar isso daqui da place do Flamberge pra jogar bem contra Nibiru. Ou o próprio Poplar Maromba pra poder pegar o Poplar do seu Grave e se dar special. Você pode pegar esse Removal. Essa carta ridícula. É um Removal. Se você tiver tudo que você quer, você ainda tem esse Removal. Meu Deus do céu, o Poplar é muito forte. Enfim, não vamos falar muito tempo do Poplar, porque tem o Branded Fusion na frente. Enfim, obviamente não é a primeira carta que quando adiciona algo se dá special. Normalmente se dava o normal do Stacerf Scepter. O Scepter trazia a cadeira, o Sovereign, né? E o Sovereign, se ele fosse adicionado, você podia comprar. Se fosse Stacerf, dava special. Aí basicamente era um combo de pau, cadeira, cadeira. E você fazia o Ouroboros. Qual que é o Poplar da jogada? Esse amigo aqui, que quando ele é adicionado, ele vem special. É só isso. É um conceito... Por isso mesmo, é um conceito bem antigo. Essa carta é de 2000 bolinha e ainda assim você vê, né, remanescentes desse tipo de efeito hoje em dia. Uma Had é uma carta velha pra cacete. Se você comprar essa carta, não é nem adicionar, é comprar, porque essa carta não é pesquisável. Se você comprar essa carta, você dá special dele. Assim como todas essas outras cartas aqui. Ó. Olha o tanto de carta com esses efeitos aqui. Se eu ficar falando de todas essas cartas, bicho, eu vou ficar o dia inteiro. Mas basicamente, tipo assim, se eu puder resumir. Isso é um special, isso é um special, isso é um special. Isso é uma interação, isso é um special, isso é um special. Isso é um Poplar de verdade, porque ele pode invocar outra carta do seu deck quando você tá com ele no campo, né? Ele é adicionado, se invoca ele, efeito dele se tributa, traz outro. Isso daqui só se invoca, isso daqui faz combo, ridículo, isso daqui é realmente um Poplar de verdade. Genroku, absurdo também, é literalmente a mesma coisa disso daqui, só que pro Tenpai Dragon. Lilibel, eu acho que é a primeira carta Poplar com uma significância competitiva de verdade. Basicamente, em 2016, 2017, você dava normal da Trickstar Candina adicionava Lilibel se invocava, ela batia direto, o oponente tomava dano, dava todo aquele berimbau de coisa, e é isso aí, né? Além disso, também tem, tipo, essa carta aqui que eu nunca vi play e o Atapon que eu também nunca vi play. Se ele fosse tudo, ele seria uma carta muito boa, mas ele não é. É claro, eu coloquei aqui também o Poplar do White Forest. Essa carta é bonitinha, mas não tem nada a ver com um arquétipo de carta Poplar. Branded Fusion. Cara, isso daqui vai demorar um ano pra falar dessa porcaria dessa carta aqui, Branded Fusion. Por quê? Nossa senhora, esse vídeo vai ser de 1 hora, tá? Nossa senhora. Ó, basicamente, Branded Fusion é uma carta que, se você ativar ela, você se loca em fusão, mas você envia 2 materiais do deck, um deles sendo o Fallen of Albais, para poder invocar uma fusão do que mencione Fallen of Albais como materiais. E isso daqui,
basicamente é a mesma coisa do Poplar. É uma carta que é um conceito que já existia antes, mas foi a primeira carta boa de verdade nesse conceito. O que eu posso dizer? Basicamente, vamos voltar pra Shadow Fusion. Por quê? A Shadow Fusion basicamente foi a primeira carta que teve esse. Nomeou esse arquétipo. Porque você ia segundo, você enviava essa carta e essa carta. O Triclown, você pagava 1000 e se invocava, era o nível 4 na época era bom. E o Shadow Beast você comprava, o que também era bom. Aí, um Shadow e um Light, com a Shadow Fusion, você traz Shadow Construct, que tira qualquer bosta do seu oponente. Esse foi o motivo dessa carta ser banida por muito tempo. A Shadow Fusion é boa demais. Pedir somente pro seu oponente controlar uma carta do extra, basicamente você ir segundo já é uma garantia de ativar esse efeito gastando monstros do seu deck como material, né? Obviamente não é a única carta que tem esse tipo de restrição, tem mais duas que eu vou falar. Void Imagination é um grande texto que basicamente você pode resumir como: se você vai segundo, você envia isso daqui, mais uma porrada de Infernoids, enviando ela pro Graves junto também, para poder invocar o Tierra. E o que essa carta faz? Você, basicamente, 3+, cada jogador envia 3 cartas do extra pro Grave. Ou seja, se você não tiver no Mirror Match, você tá bem. Por quê? Meu irmão, você vai enviar isso daqui, você vai poupar a carta do seu oponente, você vai ter um bicho com 3.400 de ataque, turno 2, basicamente ameaçando a existência do seu oponente. E essa carta é um setup muito bom. O único lado negativo é o nível dele, que ele tem um nível muito grande. Isso impede você de invocar, tipo, qualquer Infernoide. Mas honestamente, é um preço tão baixo a se pagar pra você basicamente garantir o seu combo. Tipo, Void Imagination é uma carta muito boa. Hoje em dia eu não sei como que ela tá. Mas antigamente, quando eu jogava de Infernoid, era muito, muito bom. Obviamente não é a única carta que pede que o oponente tenha uma carta de extra, assim como a Shadow Fusion. A Lunate Fusion também é assim. Se você tiver no segundo, o oponente tiver uma carta invocada do extra, você usa materiais do deck. Como o Luna Knight ele sempre foi um deck XYZ, ele não tinha tanto motivo pra usar isso, né? O que mudou recentemente, tá? Porque hoje em dia você pode invocar, sei lá, enviar a Silverhound, no caso a carta que nem chegou ainda. Você pode enviar a Marten, aí você pega Spell, pega outra coisa, não sei o que. Ou até mesmo você envia um desses dois só e invoca, tipo... Você tem isso de opção pra invocar, usando dois materiais do seu... Usando dois materiais, você tem isso daqui como material também, porque ele pede 2 Luna Knight, é uma coisa tranquila. Caso você queira mandar do extra, você ainda tem esse direito de enviar essa carta aqui do seu extra para invocar a Panther Dancer, Go in Second. Eu não tenho muito o que dizer, porque, bem, eu não sei o quanto essa carta vai ficar boa em comparação a outra amiga, mas assim, enviar material do extra pro Grave é muito bom por causa de uma carta nova de Luna Light que, meu Deus, eu não quero ficar tanto tempo falando. Red Eyes Fusion. A Red Eyes Fusion é basicamente a primeira carta que eu lembro que você não tem restrição de estar primeiro ou estar segundo. Você sempre vai poder invocar do extra usando o material do seu deck. Sem que seu oponente precise controlar uma coisa do extra. Mas, obviamente, né, o que eu posso dizer sobre essa carta? Ela se loca de summon pelo turno, que é bem ruim. Só que essa carta é altamente pesquisável. Você pode pesquisar essa carta pela Red Eyes Insight, pelo Black Meteor Dragon que eu falei antes, pelo Black Metal Dragon. E basicamente essa carta ela vai enviar um Red Eyes Black Metal Dragon e um Mago Negro para poder, cadê aqui? Invocar o Dragoon. Exatamente, essa carta aqui é um bicho forte pra cacete. O Dragoon aí, bicho poderoso, forte, um negate. Você vai dar um setup de board, seta um monte de trap ali. Normalmente, como você tá de Mago Negro, você tem um monte de carta de Floodgate pra jogar. E... basicamente essa carta é absurda. Muito absurda. Inclusive, antes de sair o Dragoon, essa carta era horrível. Horripilante, péssima. Tipo assim, você perdia todos os sumos do seu turno para invocar isso, isso e isso. Então só o Red Eyes usava a Red Eyes Fusion. Depois, o pessoal passou a usar a Anaconda, que pulava a restrição de não poder invocar no mesmo turno, porque a Anaconda ela força essa carta a se ativar.
Você bota 2 monstros no campo, faz o Link 2, você ativa essa carta, força a ativação da Red Eyes Fusion. Pelo resto de tudo você não vai invocar, mas antes você pode, tranquilamente, tá? A Red Eyes Fusion não brinca com a restrição da Anaconda. A Anaconda é a restrição verdadeira, quando você usa pelo efeito dela. Ativa isso do deck, envia esses 2 amigos aqui, invoca o Dragon e basicamente um combo normal, você ainda tem direito de botar 2 bichos e fazer o Dragon. Isso é ridículo. Tem também o Shinauto, você envia essas 2 cartas aqui, faz a Batia e a Batia faz a festa. Tem a Fusion Destiny, que é quase a mesma coisa, né? Enquanto o Shinato ela pede pra você não controlar monstro e na end phase você destrói o bicho, a Fusion Destiny na sua end phase você destrói o bicho, mas você pode controlar qualquer monstro, só que você vai se inocar em Heroes Dark. O que é uma restrição que também é pulada caso você jogue de Anaconda, o que é muito quebrado. No Hero essa carta é boa até hoje. Porque você envia isso daqui e faz o nosso querido DPE. E o DPE, ele é um boss monster muito forte, igual o Dragon, sabe? Que basicamente forçava o pessoal a colocar Anaconda em todo o extra deck do jogo. Só que isso daqui são extender a mais pro Hero, o que basicamente foi uma felicidade. Nossa senhora, quando essa carta lançou, ela não tinha um alvo bom. Era o Distopia o melhor alvo, que fazia você ganhar no tempo e tal. E tinha um Danger, mas essa carta não é boa. Só que aí, quando eles lançaram o DPE, basicamente todo deck botava Anaconda pra poder fazer o DPE. Com a Fusion Destiny ativada do deck. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Essa carta é absurda. Nossa senhora. Não paro não, velho. Não paro não. E eu nem falei da Brand Fusion, tá? Vou falar agora. A Brand Fusion. A coisa que tá definindo essa categoria de cartas. A Brand Fusion, basicamente, como eu falei antes, ela envia um Fallen Phobais e um monstro que pede nos materiais. Esse daqui pede um luz, esse daqui pede um dark. Quando você envia um monstro dark, esse amigo aqui, ó, a Tearlament Shearing, você pode ganhar uma fusão a mais. Você sabia dessa? Porque a fusão a mais, normalmente, você tinha, sei lá, tava no terceiro, no quarto turno, quando a Brand Fusion ainda tava 3, né? Você voltava a fusão que tava no Grave, pelos materiais do Dragostapelia, e voltava a Shiren que você mandava pela Brand Fusion, porque ela trigava com a Brand Fusion, óbvio. O Triclown pagava 1000 e se invocava. Essa desgraça faz tudo. Olha o power creep do jogo, pelo amor de Deus, já estamos desesperando já há muito tempo no vídeo, porque essas cartas são ridículas, não deveriam estar no jogo. Além disso, né, a Brand Fusion também tem, tipo, como invocar um desses dois, e normalmente esses dois são a escada para fazer o Mirror Jade, que é um banimento que não tem alvo, e se essa carta for sair do campo, basicamente você faz um Absolute Zero, destrói todas as cartas do oponente, e... Poxa, o seu único custo foi uma carta, cara, isso é ridículo! Muito ridículo! Olha o quanto que você gera de vantagem, cara, é absurdo! Você pode fazer 2 fusões, literalmente 2 fusões no campo com uma ativação só, cara, isso é ridículo! E não só isso, tá? Fora do Branded, o Chimera usava a Branded Fusion como uma engine para poder fazer o Hindbrun The Striking Dragon. Ele pede materiais besta, besta guerreira e Winged Beast, mas eu falei Phobais, óbvio. O que isso faz? Basicamente, você envia esse amigo aqui, esse amigo pega isso se descarta para pegar isso, normal summon dele, se tributa, isso é full combo de Chimera! Óbvio que a Branded Fusion pode botar um desgraçado desse e ainda por cima fazer o full combo do Chimera. Eu amo essa carta, meu Deus do céu, isso é muito broken. E ao mesmo tempo eu odeio. Ainda bem que essa carta foi a 1, por causa desse combo aqui maldito de invocar esse bicho para poder adicionar isso pra isso. A Branded Fusion foi a 1. Fora o Voiceless Voice também, que usava junto com Melodios. Nossa senhora, não é uma bagunça Branded Fusion. Mas esses são os arquétipos de cartas modernas. Eu me exaltei bastante aqui. Esse é meu primeiro vídeo. Tenham paciência, eu tenho autismo. Bom, é isso aí. Esse vídeo me fez gastar bastante a garganta, porque fiquei bastante tempo falando, gritando no ouvido de vocês.
Mas esse vai ser o primeiro de muitos vídeos, o que me preocupa, porque eu vou ficar muito tempo falando. Mas é isso aí, gente. Por favor, deem like no vídeo se você ainda tá aqui, você é um maluco. Se você gostou do meu trabalho, talvez você possa se inscrever, ou talvez, sei lá, acompanhar uma eventual live que eu vou gravar, tá? Eu vou gravar vídeos e eventualmente abrir live e tal aqui pra vocês no YouTube. Deem o feedback, vocês gostaram do modelo, gostaram de como tá o canal. Deem feedback também se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo, né? Porque eu tô falando que eu vou continuar, mas eu tô falando egoisticamente. O que vocês acham é o que importa, né? Então me digam aí se vocês querem conteúdo de Yu-Gi-Oh!, coisa de Yu-Gi-Oh!, um monte de coisa, etc, etc. Ou que eu pare de ser VTuber porque VTuber é uma coisa que consome seu tempo. Eu não sei, me digam aí o que vocês acham.